Meu nome é Matheus, que é a minha identificação, e essa é a resolução do teste 7, né? São duas questões. A primeira questão está descrita aqui nesse enunciado, retirando-se ovos contidos num cesto 2, 3, 4, 5, 6 de cada vez, restarão respectivamente 1, 2, 3, 4, 5 ovos. E quando eles são retirados de 7 em 7, não sobra nenhum ovo no cesto. Qual o número de ovos que satisfaz as condições acima, mais próximo de, aqui é 2 milhões, 43 mil, 20 milhões, 432 mil, 689, que esse cesto pode conter. Então, o que está perguntando aqui nessa questão é que quando, retirando de 2 a 2, lá no final vai sobrar 1, retirando de 3 a 3 ovos, lá no final vai sobrar 2, retirando de 4 em 4, lá no final sobrarão 3 ovos, e assim sucessivamente. Então, esse problema ele pode ser quebrado no seguinte sistema de congruências, né? É um número aqui que dividido por 2, no final vai sobrar 1. Aqui é um número que dividido por 3, lá no final vai sobrar 2. E assim por diante, né? Seguindo ali as condições. Então, esse é o sistema de congruência que a gente tem que resolver. Aqui a gente verifica que este sistema ele pode ser decomposto nesses outros dois sistemas, que por sua vez podem ser decompostos nesses outros dois sistemas, nessas duas congruências lineares. Essas duas congruências lineares são exatamente essas duas aqui. Então, se a gente satisfazer essa, satisfaz essas, ou vice-versa. Então, a gente pode eliminar isso aqui do sistema. Assim como essa aqui. Aqui a gente sabe que essa congruência linear é equivalente a essa daqui, que já está aqui no sistema. Então, se a gente satisfazer ela, a gente já satisfaz essa. Então, né, tirando as redundâncias, a gente chega nesse outro sistema de congruências lineares. Bom, primeiramente a gente verifica a existência, né? Então, para o sistema de congruências lineares ter uma solução, existir uma solução, a gente tem que verificar o MDC de 2 a 2. Então, verificar aqui o MDC entre 3 e 4, 3 e 5, 3 e 7, 4 e 5, 4 e 7, 5 e 7. Em todos os casos, o MDC vai ser 1. E como 1 divide qualquer número, existe uma solução aqui para esse sistema. Então, seguindo, a gente pode usar o teorema chinês de restos para achar a solução particular e, com isso, chegar numa conclusão para o problema proposto. Então, aqui é uma receita de bolo, né? Você tem que seguir um passo a passo para chegar numa solução particular. Aqui a gente tem a coluna do BI, que seria aqui 2, 3, 4 e 0. MI, que é o mod, né? Então 3, 4, 5, 7. Esse MI chapéu, que seria justamente esse M aqui sem o MI atual. Então, nesse caso, que o MI é 3, o MI chapéu vai ser 4 vezes 5 vezes 7, sem o 3. E assim sucessivamente. Então, a gente chega nesses resultados aqui. E o MI chapéu estrela, que é o inverso aritmético, aqui, no caso, a gente precisa satisfazer essa condição. Então, nesse caso aqui vai ser 2. Por quê? Porque 2, no caso aqui, é o inverso aritmético de 140 módulo 3. Então, a gente sabe que é 2 porque 2 vezes 140 é igual a 3 vezes 93 mais 1. O que isso quer dizer? Que no final, quando divide por 93, ou melhor, quando divide por 140, vai ter um resto 1. Assim como os de baixo aqui. Então, a gente chega nos inversos aritméticos de cada caso. E aqui só seguindo a receita, né? Multiplicando BI por MI chapéu pelo inverso aritmético do MI chapéu, a gente chega nesses valores aqui.
E somando tudo, a gente chega na solução particular. Então, a solução particular para esse caso é 2.219. Então, com isso, a gente chega aqui nessa conclusão, né, que a solução geral serão todos os múltiplos de 420 mais 119. Por que 119? Porque essa solução particular nos recorre a esse sistema, essa congruência linear. Isso aqui, 2.219, a gente sabe que é 5 vezes 420 mais 119. Então, a gente pode simplificar para isso aqui. Ou seja, isso aqui nos recorre a essa afirmação, né, que a solução geral vai ter serão os múltiplos de 420 mais 119. E, portanto, a gente conclui o seguinte. A gente quer saber qual número mais próximo desse aqui que vai satisfazer as condições lá do sistema de congruências. Esse número a gente sabe que é 48.649 vezes 420 mais 109. A gente precisa de 119 para chegar na nossa solução. Então aqui é só acrescentar 10 a esse número que é o que a gente está procurando. Né? Que no caso aqui vai ser este número aqui, que é 20.452.689 mais 10, é igual a isso aqui, que é uma solução particular da solução geral que a gente encontrou. Então, é esse valor que a gente está buscando. Passando para questão 2, aqui foi dada uma proposição e foi questionado se ela é verdadeira ou é falso. E em cada, se for verdadeiro, se for ou falso, é necessário provar. Então, a proposição é a seguinte: 561 divide 3 elevado a 561 menos 3. Aí a gente tem que provar se é verdadeiro ou falso. O que a gente sabe? A gente sabe que 561 ele pode ser decomposto em números primos, sendo eles 3, 11 e 17. Então, se a gente provar que cada um desses números divide isso aqui, né, divide 3 elevado a 561 menos 3, a gente prova que 561 também divide 3 elevado a 561 menos 3. Então, é isso que a gente vai fazer. Começando pelo 17, né? Então, a gente tem que provar que 17 divide 3 elevado a 561 menos 3. Ou seja, esse número aqui, né, 3 elevado a 561, quando dividido por 17, nos deixa resto 3. Daí, pelo pequeno teorema de Fermat, a gente sabe que o número A elevado a um primo menos 1 é congruente a 1 módulo esse primo. Aqui no nosso caso, a gente tem o primo que é 17 e tem o A que é 3. E também sabemos que o 17 não divide o A, não divide o 3. Então, né, isso aqui é verdade para a gente. Então, a gente vai utilizar isso para provar esta proposição aqui. Então, vamos lá. 3 elevado a 16 é congruente a 1 módulo de 17. É somente aqui a utilização do teorema de Fermat, né, com o nosso primo aqui 17 e o nosso A 3. Aí, se a gente eleva os dois lados por 35, nos recai, né, recai essa congruência linear, que é igual a 3 elevado a 560, congruente a 1 módulo 17. E multiplicando os dois lados por 3, a gente chega em 3 elevado a 561, congruente a 3 módulo 17, que é o que a gente queria provar. Então, para 17 foi provado. Agora, para 11, a gente também vai utilizar um método bem similar, a mesma coisa, né? Então, a gente tem que provar que 11 divide 3 elevado a 561 menos 3, que é justamente, né, 3 elevado a 561, quando dividido por 11, deixa resto 3. Então, pelo teorema de Fermat também, temos aqui o nosso A, né, o nosso A, que é 3, e o nosso primo, que é o 11. Então, 3 primo menos 1, que é 11 menos 1 dá 10, congruente a 1 módulo primo, que é 11. Então, aqui mesma coisa, aí só que nesse caso a gente precisa levar os dois lados por 56, né? 10 vezes 56 dá 560, e 1 elevado a 56 é 1. Então, a gente
chega nesta congruência linear. E multiplicando os dois lados por 3, a gente chega em 3 elevado a 561, congruente a 3 módulo 11, que é o que a gente queria provar. Então, que a gente prova para 11 também, que o 11 divide isto aqui. Agora para 3 é mais fácil, né? Visto que a gente quer provar que 3 divide 3, 561 menos 3. A gente sabe que 3 a 561 menos 3 é igual a 3 vezes 3 elevado a 560 menos 1. E aqui a gente já sabe que isso aqui é um múltiplo de 3. Então, 3, logicamente, divide isso aqui, né? Então, no caso, esse número grande aqui é um x e é inteiro. E ele divide, ou melhor, tal que, né? Tal que ele vezes 3 é igual a 3 elevado a 561 menos 3. Então, aqui a gente provou também que o 3 divide 3 elevado a 561 menos 3. Então, como a gente provou pela decomposição, né? Então, isso implica que realmente 561 divide 3 elevado a 561 menos 3. Está provado aqui.